E... Fala galera, beleza? Matheus aqui, estou com o Bruno mais uma vez, comentar um pouquinho sobre essa final da Champions League. Vamos comentar um pouco sobre os dois times, sobre o que a gente espera, quais são as nossas apostas. Estou aqui com a camisa do atual campeão, né? Ainda é o atual campeão da Champions, Bayern de Munique. Vai perder o posto amanhã, mas já vamos começar falando sobre City e Chelsea. Bruno, qual a sua expectativa para o jogo de amanhã? É jogo bom, eu acho que os dois times vêm num bom momento da temporada, os dois times em alta. Chelsea, desde que trocou de treinador, melhorou muito defensivamente. A parte ofensiva do time também tem encaixado nos últimos jogos com o Tuchel. E o Manchester City vem, depois de 5, 6 anos com o Guardiola, para conquistar o objetivo para qual ele foi contratado desde o começo. Última temporada da Agüero, então tem vários pontos legais para a gente ver nesse jogo. E você, Matheus? Eu concordo com você, são dois times que começaram a temporada um pouco devagar. O City se acertou um pouco antes do Chelsea. Teve até aquele jogo que perdeu de 5-2 para o Leicester no início da temporada. Muita gente falando, o City não é mais o mesmo, já desgastou o trabalho do Guardiola. O Guardiola deu até uma entrevista falando que se o time continuasse jogando do jeito que estava, não ia chegar a lugar nenhum. Mas claramente o time mudou a postura de jogar, porque o time foi campeão da Premier League. Um campeonato que todo mundo está falando que ia ser equilibrado, o City ganhou até com facilidade. E o Chelsea, você frisou bem, desde a mudança de treinador, o time mudou de postura, vem jogando um futebol bem consistente, bem competitivo. Eu vejo o Mason Mount como o principal jogador desse time do Chelsea, cria da base, jogando muito bem. O Chelsea gastou muitas contratações, mas o principal jogador é um menino. Eu espero um City tentando controlar mais o jogo, tendo a posse, e o Chelsea querendo explorar muito o contra-ataque. Exatamente, mas eu não acho que o Chelsea vai ficar só defendendo e contra-atacando, não. Eu acho que o City vai começar em cima, mas se der bobeira, o Chelsea consegue também ter o meio de campo de qualidade para controlar o jogo, com o Jorginho, com o Mason Mount, Kanté. Então não é um jogo que vai ficar o City atacando e o Chelsea no contra-ataque, não. Como foi o jogo que eles tiveram na Premier League há pouco tempo, inclusive. Que o Chelsea ganhou, mas não foi um domínio total do City na posse de bola. Foi um jogo bem equilibrado. Sim, eram dois times bastante mexidos. O City foi uma formação bem estranha até para o jogo, acabou perdendo. Teve o pênalti do Agüero, que ele seria o gol do título, mas o Mendy pegou o pênalti, ele tentou dar uma cavadinha, o goleiro conseguiu fazer a defesa. E agora, para a gente ir um pouquinho mais além na nossa discussão, eu peguei aqui os times que eles enfrentaram nessa Champions League. O City pegou um grupo com Porto, Marseille e Olympiacos. Eu estou olhando para baixo porque eu estou com o caderninho aqui com as colas, então não estranho. Pegou o Mönchengladbach nas oitavas, o Borussia Dortmund nas quartas e o PSG na semifinal. Já o Chelsea enfrentou o Sevilla, o Krasnodar e o Rennes na fase de grupos. Passou pelo Atlético de Madrid nas oitavas, eliminou o Porto nas quartas e deixou pelo caminho o Real Madrid na semifinal. Quem que você achou que teve um caminho mais difícil até a decisão? O Chelsea eliminou o Real Madrid, eliminou o Atlético de Madrid, teve o Sevilla na fase de grupo, que não é um time bobo, Porto que ganhou da Juventus, então um caminho bem mais difícil. O Manchester City continuando sendo o time mais sortudo para sorteios, um grupo nada competitivo. Depois o Borussia Mönchengladbach, que já tinha decaído depois da saída do treinador, que teve um tempo entre a fase de grupos e as oitavas, né? Que foi um período que o time do Mönchengladbach caiu muito de rendimento, e o campeonato do Manchester City começou nas quartas. Então, o Chelsea vem de uma sequência de jogos bem mais complicadas dentro da Champions League do que o Manchester City. E a campanha desses dois times, acho que mostra também como o Chelsea teve uma campanha mais difícil. O Chelsea conseguiu 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, uma ótima campanha. E o City com 11 vitórias e 1 empate. O City até hoje não perdeu nessa Champions League. O empate foi contra o Porto na fase de grupos. Ele ganhou todos os jogos no mata-mata. Inclusive o confronto que muita gente encarou como uma final antecipada contra o PSG. Na minha opinião, o City passou por cima. Foi um 4-1 no agregado. Os principais estrelas do PSG não jogaram, mas o assunto aqui é o City. O PSG já ficou pelo caminho.
E é um time que conseguiu superar os seus fantasmas de outras Champions Leagues, de não conseguir classificar, de na hora H não conseguir matar o jogo, garantir a classificação. Acho que esse City conseguiu se livrar bem desses fantasmas, especialmente no jogo contra o Dortmund, que ele ganha por 2-1 a ida em casa, começa perdendo o jogo na Alemanha, um resultado que estaria eliminando o City consegue tirar força para virar o jogo. E no jogo de ida contra o Borussia Dortmund, o Reus empatou o jogo já mais de 80 minutos, 85, se eu não me engano, por aí. E o City conseguiu nos acréscimos fazer o 2-1, que ajudou bastante também no jogo de volta. O City é mais time, é um trabalho muito mais longo, como a gente já tinha comentado antes. Os jogadores são tecnicamente melhores, não muita coisa, mas um pouco. Então, em teoria, o Manchester City chega como favorito, mas é uma coisa que eu já tinha discutido num vídeo anterior, que os jogadores do City não têm essa experiência de decisões. São vários ótimos jogadores, mas que nunca jogaram grandes finais na carreira. Enquanto o Chelsea tem jogadores mais experientes nesse quesito de decisão, que pode também desbalancear esse jogo para o lado dos Blues. Eu não sei como é que é a análise do Matheus, mas eu acho que isso também é um ponto interessante de observar. Como é que os jogadores do City, nem só os jovens, também como os experientes, vão encarar a primeira grande final da carreira deles. Eu acho que vai ser um fator novo para esse time do City. Um time muito bom, como você bem frisou. Mas é a primeira final de Champions da história do time, também de todos os jogadores do City. Teve jogadores que fizeram boas temporadas, por exemplo, o Mahrez já conseguiu um título com o Leicester, onde ele foi o principal jogador. Acho que dá para comparar com qualquer título, porque o Leicester ganhar a Premier League é uma coisa um pouco absurda. E também o Guardiola não chega a uma final de Champions League há muito tempo. O Tuchel chegou outro dia. Faz 10 anos que o Guardiola não joga uma final de Champions. Não sei se ele vai ficar um pouco surpreso. Eu acredito que não, mas é um ponto que vai destacar. Você falou do City ser um time individualmente melhor. Eu fiz um cara a cara aqui, queria que você comentasse sobre, olhando individualmente os jogadores. Meu time ficou assim: Ederson no gol. A linha de Melhor defesa, que o Mendy. a linha de defesa tem Cancelo, Rubem Dias, Thiago Silva e Tio. Ficou 2 para cada lado. Uhum. O meio-campo com Kanté, Gundogan e De Bruyne. Isso é um destaque. Tem dúvidas sobre se o Kanté vai para o jogo, se o Gundogan vai para o jogo, mas acho que se eles tiverem condição, eles vão. É o último jogo da temporada, é a final da Champions, então acho que se tem 50% de chance, eles vão para o jogo. E meu ataque ficou com o Mahrez, o Phil Foden e o Mason Mount, técnico do time Pep Guardiola. Tem alguns nomes que eu acho que poderiam entrar na seleção, não que são melhores ou piores, mas que estão mais ou menos no mesmo nível. Eu acho a temporada do Jorginho muito boa pelo Chelsea. O Pulisic também, quando ele está saudável, ele também vem jogando bem, desde que ele saiu do Borussia Dortmund. E eu já disse algumas vezes que eu não gosto do Phil Foden fazendo falso 9. Eu acho que ele perde muito gol. Então eu preferiria colocar o Gabriel Jesus, o Agüero, que praticamente não jogou, e até mesmo o Werner, porque eu não gosto do Foden jogando de atacante. Mas aí é opinião pessoal. Eu não acho que esses três têm uma temporada melhor do que a do Phil Foden, mas eles são melhores naquela posição. Só esses comentários que eu tenho. Mas a seleção tá boa. Dava um jogo bom contra o Cruzeiro. Cruzeiro que vai jogar na hora da final da Champions, né? Parabéns ao pessoal que montou a tabela da Série B. Realmente, eu queria ter a autoestima desses caras. Não, nós vamos conseguir ter mais audiência que a final da Champions. Queria ter a confiança. É isso aí, a confiança. O Cruzeiro pega o confiança, para quem não sacou a piadinha do Bruno. Mas então, Bruno, quem será o novo campeão da UEFA Champions League? Novo não, pela segunda vez na sua história, Chelsea Football Club é o campeão da Champions League 2020-2021. Eu falei isso desde o último vídeo que a gente gravou junto, que eu tô com o sentimento de que vai dar Chelsea nessa final. Até porque, se a gente for olhar aqui pelo time, não parece ter muito sentido, já que deu 7-4, olhando os jogadores a favor do Manchester City, foi um total de 8-4. Mas eu não sei, eu tô com o sentimento de que o Chelsea vai conseguir vencer essa Champions League.
E seria um prêmio até para os jogadores, para o trabalho, para o Thomas Tuchel também, que deu uma reviravolta na sua carreira como treinador, chegando no Chelsea. Muita gente rotulava ele como fraco, como um técnico pipoqueiro no PSG. Ele conseguiu dar uma volta no Chelsea, bem legal. Mas vai ser um grande jogo. E eu voto no Chelsea por mais um motivo. A piada de que o City não tem Champions não pode morrer, gente. As piadas do futebol estão acabando. Vamos deixar essa viva, pelo menos. Com clubismo ou sem clubismo, Matheus? Esse é o seu comentário aí. Bom, tem uma dose de clubismo, né? Porque não quero ver o City campeão. Mas acho que o City entra em campo como favorito. E também até com uma responsabilidade, porque no início da temporada o Chelsea não era cogitado para estar nessa final. O City era um dos times que a gente olhava, por exemplo, 5 times que podem estar numa final de Champions. A gente pensava no Bayern, no PSG, no City, no Liverpool e acho que talvez em mais um. Aí variava muito, podia ser o Real, podia ser o Barcelona, podia ser qualquer outro time que tivesse um elenco forte. Mas acho que o Chelsea não entrava nessa briga. O City já era cotado como favorito desde o início da competição. Chega na final, é um time que não tem título. Acho que isso vai jogar uma pressãozinha em cima do time do City. Concordo. Sigo com o relator. Tem mais algum comentário, algum destaque antes da gente encerrar? Antes da gente passar para a Europa League. Não, vamos falar de Unai Emery League. Unai Emery League. Um destaque que eu achei bem interessante sobre a final da Europa League. O De Gea fazia 5 anos que ele não pegava um pênalti. Ele teve 11 oportunidades de defender um pênalti na final da Europa League. E ele continua há 5 anos sem pegar um pênalti. Não, mas dos dois lados eu achei que os pênaltis foram muito bem batidos. Para quem não assistiu, foram 11 pênaltis convertidos de 11 tentados para o lado do Villarreal, 10 pênaltis convertidos de 11 tentados para o Manchester United. O De Gea, além de não defender nenhum dos 11 pênaltis do adversário, perdeu o pênalti dele. Então foi assim que o United, assim que o Villarreal foi campeão. Então, mas os pênaltis foram bem batidos, fortes no canto. O goleiro do Villarreal chutou a bola no ângulo quando ele foi bater o pênalti. Então o De Gea não tem tanta culpa assim. Claro que pênalti bem batido é o que entra e o goleiro, o bom é o que defende. Mas não tinha nenhuma bola lá que estava fácil para o goleiro, digamos assim. O Gerard Moreno, o que marcou o gol do Villarreal, você vê como é que foi especial. Com o gol que ele marcou, ele se tornou o maior artilheiro da história do Villarreal em uma final de Europa League, fazendo o gol do título, dá para dizer, né? Fez o gol que levou o jogo para abrir o placar, depois o United empata, mas o gol que fez o jogo ir para a prorrogação, o gol do Villarreal, foi dele. Primeiro título da história do Villarreal também, uma coisa muito legal para destacar. Sobre o jogo, eu achei o United abaixo do que ele apresentou, principalmente na Premier League, nesses últimos meses. Teve, inclusive, uma sequência, se eu não me engano, de 21 jogos e só uma derrota no começo do ano. Então, eu esperava o United melhor. Eu achei que ele sentiu um pouco o peso da final. O Villarreal foi muito bem no primeiro tempo, quando conseguiu abrir 1-0. Mas eu esperava o United dominando mais o jogo. Não foi o que aconteceu. Teve mais posse de bola, mas não conseguiram ser muito efetivo quando tinha ela. Não sei o que você achou, Matheus. Eu também achei que o United era favorito, a gente até falou isso aqui no vídeo. Principalmente pelos jogadores que tinha, né? Bruno Fernandes, Cavani, Rashford. Acho que somar o valor de mercado desses jogadores deve dar mais que o elenco inteiro do Villarreal. Só o Rashford de Pogba já deve dar. Mas o United acho que sentiu o jogo também. E é impressionante ver como chega em final europeia, alguns times ingleses eles tremem para os espanhóis. Eu considero a Premier League a principal liga de clubes do mundo, mas em final, um time espanhol não perde para um time de outra liga desde 2002. Isso, seja Champions, seja Europa League, acho que eles conseguem ter muita força em final enfrentando os times de outras ligas. Os ingleses, por exemplo, o time do United é muito mais forte que o do Villarreal, assim, se a gente for olhar nome por nome. Mas não conseguiu fazer essa força valer em campo. E o futebol se decide dentro de campo. O Unai Emery, que a gente falou da Unai Emery League, que é o técnico do Villarreal,
foi o técnico do Sevilha no bicampeonato também do Sevilha, que inclusive ganhou do Liverpool na final. Sim, sim. O Liverpool também era um time melhor, que o Coutinho voando na época. Não lembro se o Sturridge era atacante do Liverpool ainda. Sturridge, Firmino, já tinha esses caras aí no time. Foi o começo dessa remontada do Liverpool no meio da década para frente. Gerrard ainda estava no time. Acho que o perderam Gerrard pro... Não, o Gerrard já tinha saído? Já tinha aposentado já. Enfim. Mas o Naemi ganhou 3 Europa Leagues nos últimos anos. Então, que também é espanhol, o treinador. Só para concordar com o que você falou. A gente vê, por exemplo, o Real Madrid com o tricampeonato ganhando o título em cima da Juventus, o Barcelona ganhou o título em cima da Juventus também. O Sevilla, na última temporada, mesmo desacreditado, conseguiu ganhar da Inter a Europa League, uma coisa que pouca gente imaginava. O time da Inter era superior, olhando os nomes, e agora se repete com o Villarreal. Barcelona ganhou do Arsenal também. Sim. Não lembro em que ano, foi 2006 com o gol do Belletti. Sim. Acho que é uma coisa que os times ingleses têm que, pensar no mínimo, né? Não, nós temos times melhores. Eu acho que os times da Premier League são melhores que algumas de outras ligas, por exemplo. Não vejo nenhuma liga que tenha 6 times fortes como a Premier League tem. Isso não tem colocando Brasileirão. O Brasileirão tem, mas na Europa 20. Na Europa eu acho mais complicado. E eu não tô nem falando do Arsenal aqui nesses 3 hoje, eu já coloco o Leicester aí nesse grupo. O Leicester tem um time muito melhor que o Arsenal, ao meu ver, mas isso aí é polêmico, acho que a gente pode até falar em outro vídeo. E não vejo uma liga europeia perto disso, talvez a Itália, com Inter, Juventus, Atalanta, mas não... Milan. E não consegue fazer força no futebol europeu, tá? Que tem 2 times agora na final da Champions, teve o Tottenham e Liverpool outras temporadas, mas antes disso era muito raro a gente ver times ingleses chegando. Acho que o último antes deles era o Chelsea, 2012. Foi. E um campeonato que tem muitos times fortes, mas que são subestimados, é a própria Espanha. Fala-se muito que só tem Barcelona, Real Madrid e o Atlético de Madrid de vez em quando, mas também tem o Sevilla, que ganhou várias Europa Leagues, tem o Villarreal agora. Real Sociedade fez um ótimo campeonato espanhol nessa última temporada, com Davi Silva. Então, é um campeonato que os outros times são subestimados pelo tamanho de Real Madrid e Barcelona, principalmente nesse século. Foram os 2 maiores times do século, para mim. Se você somar os 20 anos desde 2001, foram Barcelona e Real Madrid sem muita competição, inclusive. Então, eles dominaram tanto a liga que os outros times, mesmo as conquistas deles, foram esquecidas. Acho que tem 6 times na Espanha, não no mesmo nível da Premier League, mas 6 times competitivos também no cenário europeu de futebol. E só para ressaltar aqui a minha opinião, eu acho que o campeonato mais equilibrado de liga foi o espanhol. Faltando 2 rodadas, tinham 4 times que poderiam conquistar o título. O Sevilla estava na briga também. Muito pouca gente falou do Sevilla, mas ele estava com chance de conseguir o título. Foi o campeonato mais legal, na minha opinião. Porque o campeonato inglês foi atípico essa temporada, né? Mudando completamente de assunto. Manchester City começou cambaleando, no final deu arrancada e ganhou com algumas rodadas de antecedência. E o United também a mesma coisa. Começou mais ou menos e na metade para o final embalou. O Liverpool, que ninguém sabe até agora como que terminou em terceiro esse campeonato. Eu não sei. Com risco de ficar fora da Champions. E tô pagando caro pelo Liverpool ter ido para a Champions. Quem não sabe vai no meu Twitter. Como que ficou em terceiro o Liverpool até agora, não sei. Liverpool que contratou o Konaté, que é o Upamecano fake. Então o campeonato inglês foi meio maluco. Assim como o italiano. A Juventus também mal no campeonato. Inter e Milan ressurgindo das cinzas. Quase não vai para a Champions a Juventus. Só foi porque o Napoli não ganhou. Se o Napoli ganha o jogo na última rodada em casa, a Juventus ficava fora da Champions. Isso mudou completamente o assunto do vídeo, né? Agora a gente está falando, terminando os campeonatos europeus também. Acho que a gente pode fazer um próximo vídeo falando sobre o final dos campeonatos europeus. Daria um tema legal. Falar das surpresas e decepções de cada liga, o Everton de cada liga. O Arsenal de cada liga e o West Ham de cada liga.
Exatamente. Mas ficamos por aqui. Você que acompanhou até aqui, um abraço. Compartilhe o vídeo com quem você conhece, com quem você gosta, com quem você não gosta. Deixe seu like aqui, comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ganhar a Champions. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.